Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Você vai ser a noiva mais linda. Esse vestido é ótimo. Ele lhe serve perfeitamente. Balançando a cabeça, sua amiga disse com entusiasmo, enquanto Leslie girava em torno de um enorme espelho, olhava-se de todos os ângulos e era forçada a admitir que realmente estava linda. Seu peito não está um pouco apertado? Leslie voltou-se para a assessora do salão de beleza. Ela respirou fundo algumas vezes. Parece que apertei demais seu espartilho. Ele pode ser um pouco mais solto. A moça deu um passo atrás. Ela pediu a Leslie que desse outra volta. Não. Não vamos fazer mais nada. Você está absolutamente deslumbrante. Eu lhe dou minha palavra, seu noivo ficará cego por essa beleza etérea. Mesmo que você coma bolo, ficará bem por 2 dias. Você acha que sim? Leslie deu uma piscadela para sua fiel amiga e disse em voz alta. Em cerca de 30 minutos, elas deixaram o salão, exaustas, cansadas, mas felizes. Leslie pegou seu telefone e discou seu número favorito. Era necessário informar John, para compartilhar sua alegria. Durante 2 anos, não houve ninguém mais querido para ela. No início, eles se conheceram e, há 1 ano, alugaram um apartamento. Finalmente, eles moram juntos. Agora eles têm seu próprio ninho aconchegante, embora alugado. Sim, querida. John, como você está? Peguei meu vestido. Ele serve como uma luva. Selena disse que você vai perder a cabeça por algo tão bonito. É tão. Leslie revirou os olhos. Não havia palavras. O vestido realmente combinava com ela. Eu posso imaginá-lo. Posso vê-lo? Disse ela em tom conspiratório. O que você está fazendo? Não pode antes do casamento. Vou levá-lo para minha mãe e depois venho buscá-la. Você não se esqueceu de que papai trouxe a vovó da aldeia. Estamos convidados para um jantar em família. Então, prepare-se. A vovó vai fazer seu bolo especial. Leslie. Não sei como dizer isso. Eva está partindo amanhã para seu estágio no exterior. Ele está organizando uma festa de despedida para a ocasião. Tentei desistir, mas ele deixou bem claro que desistir não era aceitável. A propósito, você também está convidado. Não há nenhum vestígio do meu antigo bom humor. Vale a pena admitir que, no último mês e meio, ela tem estado cansada e exausta. John não tinha tempo para ela, e todos os preparativos do casamento recaíram quase que inteiramente sobre seus frágeis ombros. Vamos fazer o seguinte. Você vai encontrar seus amigos. Eu vou para a casa dos meus pais. Posso buscá-lo no restaurante no caminho, disse ela desanimada, esfregando o tecido do vestido de noiva. É sempre assim. Quando seus pais o convidam, eles sempre têm algo para fazer. É um acordo. Ok, querida, tenho que trabalhar. Estou no telefone se precisar de mim. Beijos. Eu também amo você. Eu disse quando o telefone tocou. Olhei para minha amiga. Um interruptor foi acionado em minha cabeça. 1, 2, 3. Selena, você quer vir jantar comigo? Afinal de contas, você é a dama de honra. Você vai me ajudar a lutar contra os sogros. Sem sua ajuda, eles se voltarão contra mim. Você conhece minha mãe, não conhece? Olho para ela e percebo que minha oferta não incomoda Selena. Não é engraçado. Uma tarde inteira recebendo sermões sobre o assunto ou é hora de ser sábio? Leslie, não posso. Se ao menos você tivesse me avisado com um pouco mais de antecedência. Mas tenho coisas para fazer. Tenho um compromisso às 17 horas no salão de beleza e depois vou me encontrar com um velho amigo. Sinto muito por isso. Eu adoraria, mas... Começou a falar rápido, como se estivesse dando desculpas. Soltando um suspiro pesado, Leslie olhou para as horas e subiu as escadas resolutamente até a saída. Selena acompanhou seu ritmo. Ela deveria estar no salão em meia hora,
literalmente, e ainda tinha que chegar lá. Uma vez do lado de fora, elas se despediram e imediatamente correram para o carro. Uma hora depois, Leslie destrancou a porta da frente do apartamento de seus pais com suas chaves. "Onde está o John?" foi a primeira coisa que a vovó perguntou. Acima de tudo, ela queria ter uma conversa franca com seu futuro genro. Ameaçar não ofender sua neta favorita. Ela conhecia John, é claro. Já havia dito muitas vezes para a neta ficar com ele. Ele é um bom sujeito, responsável. Não é possível encontrar um cara como ele hoje em dia. Ele tem um amigo que está indo para o exterior fazer um estágio. Ele nos convidou para ir a um restaurante. Eu não fui. E John não conseguiu dizer não. Antes que ele pudesse cruzar a porta, Leslie começou a se justificar. Sua avó tirou a pasta de suas mãos. Ela abriu o zíper e deu uma olhada. "Que bom! Por que você não foi embora? Vá se arrumar, se limpar e depois vá à festa com seu marido. Não há motivo para seu genro ir a restaurantes sozinho. Você sabe como são as garotas hoje em dia? Não será um grande problema se sairmos sem você. Uma esposa deve estar sempre ao lado de seu marido." Ela balançou o dedo indicador para ter certeza. "Ouça-me, neta. Eu vivi minha vida. Já vi muitas coisas. Eu sei do que estou falando." Leslie gritou de alegria, pulou em seus braços, abraçou-a e deu-lhe um beijo no rosto. 10 minutos depois, ela estava em seu carro. Ela estaria lá em breve. Ela trocaria de roupa, se arrumaria um pouco. Depois ligaria para John e pediria que ele a encontrasse. Ele vai se atrasar um pouco, mas tudo bem. Ela tem um bom motivo para que sua querida avó esteja aqui. Ela entra pela porta. Pega o elevador até seu andar. Pega as suas chaves. Ela tem certeza de que não há ninguém em casa. A música tocando baixinho no apartamento. A primeira coisa que ela nota no corredor são os sapatos de sua fiel amiga. É estranho. Selena deveria estar no salão de beleza agora. Ela está fazendo uma plástica, passando giz, cortando o cabelo, alguma coisa assim. Fui na ponta dos pés até o quarto e fiquei ouvindo. Eu estava me preparando para bater na porta, quem sabe? Talvez John tivesse emprestado suas chaves para alguém como amigo. Mas quando ele ouviu a voz de Selena, parou. Talvez devêssemos parar de brincar com fogo. Deus não permita que Leslie descubra. Por que você está se casando se vai continuar saindo com ela? Estou lhe avisando, esta é a última vez. Já estou farto. Não posso continuar assim e não quero. Tenho vergonha de olhar nos olhos dela. Nem pense nisso. Isso vai continuar assim. Tenho certeza de que você não aguentará mais e virá correndo. Houve um longo gemido. Quando Leslie abriu a porta com cuidado, viu algo que nunca pensou que veria. John e Selena em sua cama praticamente conjugal. Completamente nus. Na mesa de cabeceira, uma garrafa de vinho aberta, 2 taças e frutas. Nossa, eles estavam tão prontos. Ambos tão absortos um no outro que nem ouviram a porta se abrir. Quantas vezes eu já havia dito a John para lubrificar as dobradiças? Mas dizem que você espera 3 anos pelo que prometeu. Sem saber o que estava acontecendo e sem saber como me comportar em tais casos. Dei alguns passos para trás. Abri a porta da frente, entrei e bati a porta com toda a minha força. Deixei que eles se preocupassem um pouco, se pudessem ouvir. Quem diria? Bastardos. 2 dias antes do casamento. Entrei no carro. Ainda bem que as janelas não dão para o pátio. Com as mãos trêmulas, mal coloquei a chave na ignição. O principal é fugir rapidamente, para que, se Deus não permitir, ele não volte. É preciso ter respeito próprio e não brigar por um homem. Enganada, quebrada e esquecida. Acabou. Adeus. Parei em frente a uma casa. Não consegui ir mais longe. Olhei para cima com lágrimas nos olhos. Vi a placa o Tourist Center, o centro de turismo. Saí do carro. Entrei no local.
Falei com a operadora de turismo. Ela e John estavam indo para uma viagem de núpcias, mas só mais tarde. Em julho. Havia uma quantia razoável de dinheiro no cartão. Amanhã eu teria que pagar o restaurante para 30 pessoas. Ainda bem que eu ainda não tinha pago. Garota, você tem um tour quente? Limpei minhas lágrimas com a mão e perguntei. Sim, o voo sai hoje. Egito. Hotel 4 estrelas. Podemos reservar? O voo sai em 4 horas. Não quero ir para o Egito. Há tubarões lá. Eu já estive lá. Dê uma olhada. Leslie tem o cartão. Deixe o John cuidar do registro, do restaurante e dos convidados. Deixe-o fazer o que quiser, não me importo mais. Passaporte. Sorrindo indulgentemente, a operadora de turismo pediu em um tom calmo. Meu corpo começou a vibrar novamente. Foi como um grande choque elétrico. Leslie abriu o cadeado de sua bolsa. Passaporte? Ela repetiu, como se não tivesse ouvido a pergunta e nem tivesse percebido o que estava acontecendo até ver seus documentos no bolso lateral. Graças a Deus, lembrei-me de como o mestre de cerimônias me pediu para trazer algumas fotos do meu bebê para a apresentação de slides do casamento. Olhando o álbum de fotos da minha mãe, por algum motivo, procurei os documentos. Peguei, por via das dúvidas, a certidão de nascimento, o atestado e o passaporte estrangeiro. Tudo bem dobrado no bolso lateral de sua bolsa. Às vezes, esse descuido se torna uma causa de problemas sérios, mas agora, por causa de uma característica tão negativa, eu estava pronto para pular de alegria. Por favor, eu disse em sílabas, e então pensei sobre isso. Será que estou fazendo a coisa certa? Talvez eu devesse consertar as coisas. Não deixar o John romper com dignidade, por assim dizer. Mas então me lembrei do que eles fizeram comigo. Não. Eu também sei como machucar. Deixe-os fazer o que quiserem agora. Garota, você está cuidando da papelada. Preciso fazer uma ligação telefônica urgente. Deixando o passaporte, Leslie saiu. Discou outro de seus números favoritos. Mamãe? Ouça-me com atenção e não me interrompa. Estou saindo de férias daqui a 4 horas. Vou sair de férias daqui a 4 horas. Sozinha. A mãe tentou interromper a conversa. Que férias? Do que você está falando? Mãe, estou lhe dizendo novamente, não interrompa. John me traiu com Selena. Havia ruídos no telefone novamente. Leslie, isso não pode estar acontecendo. Você está louco? Onde você está? Sofia gritou. Mamãe, vou lhe dizer mais uma vez. Eu os deixei em casa. E lá estão eles, nus na minha cama e na do John. Você não entendeu? Não vai haver casamento. Chame um táxi com seu pai. Pegue minha mala. Jogue meus chinelos lá dentro. Procure no meu guarda-roupa por shorts, camisetas, meias, roupas íntimas. Pegue alguns comprimidos. Mas, por favor, não diga nada a ninguém ainda. Especialmente ao John. Eu lhe darei uma carona de volta no meu carro. Leslie respirou fundo. A mãe estava finalmente começando a entender alguma coisa. Houve silêncio ao telefone. As vozes de seu pai e de sua avó podiam ser ouvidas ao fundo. Você terá um dia cheio amanhã. Terei que devolver o vestido de noiva. Explique ao John que ele deve esquecer que eu existo e nunca mais colocar os olhos em mim. Está me entendendo? Vá fazer suas malas. Eu o encontrarei no aeroporto. Se não chegar lá a tempo, terá de partir sem suas coisas. Vejo você mais tarde. Vejo você mais tarde. Estou no meio da reserva de uma viagem quente para o Egito. Não tenho tempo para isso. Leslie desligou o telefone na minha cara. O importante agora é não relaxar. Vou chorar mais tarde. Vou fazer isso sozinha e com o coração. Ela acena resolutamente para si mesma, ainda com medo de entrar em pânico e antes que seja tarde demais, para tirar a ideia da cabeça. Porque atuar também não é exatamente bonito.
Mas eu sinto muito. Como se costuma dizer. Você recebe aquilo pelo que luta. Ela poderia não ter desperdiçado tanto de seu precioso tempo com essa merda muito real. Ela conheceu um homem decente em vez desse vagabundo. Pelo menos agora estaremos praticamente quites. Deixe-a escapar. Explique aos convidados por que o casamento está cancelado. Não. Ele já decidiu. Não vai mudar de ideia, saí da agência com menos desgosto. Eu me senti um pouco melhor. E não porque me senti aliviado. Não. É que imaginei os rostos surpresos daqueles dois nerds, que por muito tempo achei que fossem pessoas decentes e honestas. Está tudo certo. Assim que eu chegar lá, farei o check-in no hotel. Vou conectar a internet e desejar a esses dois uma vida amorosa feliz. Graças a Deus que a verdade veio à tona agora e não daqui a 10 anos. Filha, o que aconteceu? Me explique. Eu não entendi nada no telefone. Mamãe falava sem parar. Papai, pálido como giz, não teve tempo de acender um cigarro atrás do outro. É raro um homem se casar com sua filha sem sucesso. A vovó acariciou as costas dele com sua mão magra, dizendo: está tudo bem. Está tudo bem. Nós vamos superar isso. Agradeça a Deus por tê-la tirado daquele homem. Voe para longe. Descanse um pouco. Ele entregou um envelope a Leslie. Eu queria dar a ela como presente de casamento. Estou adiando. Pegue-o, compre alguns dólares no aeroporto e não se negue a nada. Se aquele desgraçado aparecer, eu o mandarei de volta por onde ele veio. Suas palavras tornaram a dor em meu peito quase insuportável. Como você poderia tirar da cabeça tudo o que havia acontecido apenas algumas horas antes? Aceitar o fato de que sua pessoa favorita é uma merda completa e absoluta. É assustador. Insuportavelmente difícil e doloroso. Porque eu sabia que reviveria essa vergonha por muito tempo. Várias e várias vezes para lembrar e se encolher em uma dor excruciante. Uma vez no avião, Leslie sentou-se alegremente em seu assento perto da janela. Poder desviar o olhar de todos, fechar os olhos, olhar para a vigia e ficar quieta. Pela primeira vez, eu queria dar um suspiro de alívio. Um jovem sentou-se ao meu lado. Ele tentou fazer uma pergunta, mas Leslie era como um surdo-mudo, apenas encolhendo os ombros e balançando a cabeça. Ele não tinha vontade nenhuma de falar. Há algum tempo, ela estava se tornando muito cautelosa com os homens. Quem sabe? Talvez ela se deparasse com um imbecil moral como John novamente. Ela preferia passar os 12 dias sozinha. Por outro lado, seu sistema nervoso estaria bem. O comandante da nave começou a dizer algo, agradecendo-a por ter escolhido o que ele achava ser a melhor companhia aérea. A adrenalina que estava bombeando em minha corrente sanguínea acelerou minha respiração. Apesar do clima desagradável, um sorriso apareceu em seus lábios, embora azedo, mas ainda assim um sorriso. O avião decolou do solo. Estava tudo acabado. Não havia mais choro. Nada mais de lembranças dolorosas. Vamos esquecer o passado a todo custo, respirar fundo e pensar apenas em um futuro feliz. Por sorte, o quarto tinha vista para o mar. Leslie abriu a janela. Meu Deus, era lindo. Ela ligou o celular. A primeira coisa que fez foi entrar na internet e ligar para seus pais, avisando-os que ela havia chegado. Respondi a todas as perguntas da vovó para que eles não se preocupassem. Eu lhes disse a taxa de câmbio do dólar. A vovó ficou indignada por um bom tempo com a taxa de câmbio cara do aeroporto. Depois, ela se acalmou. Lembrei-a novamente de não economizar dinheiro em nada e de ter boas férias. Antes que eu pudesse me desconectar da conversa, recebi uma ligação do John. Vale ressaltar que essa não foi a única ligação. O pobre rapaz estava preocupado porque eu não havia dito a ele onde passaria a noite. Se tivesse, provavelmente teria ficado com Selena a noite toda. Ela lhe enviou uma mensagem de texto. Estou no Egito. Desejo que você seja feliz. Continue caminhando com Selena.
Vocês dois não são nada para mim. Eu odeio você. Não me escreva nem me procure. Você pode registrar seu casamento com Selena amanhã. Eu não me importo. Mas terá de pagar o café e o mestre de cerimônias. Gastei esse dinheiro em uma viagem ao mar. É uma indenização por danos morais. Espero que não se importe. Eu o reli várias vezes. Acho que não me esqueci de nada. Está claro. Está claro. Não deve haver mais perguntas. Eu o envio. As duas marcas de verificação ficaram azuis imediatamente. Muito bom. Deixe-o ler. Será bom para ele saber o que penso deles. Desculpe-me? O que a Selena tem a ver com isso? Vou me casar com você, não com a Selena. Que idiota! Não se faça de bobo. Eu mesmo a vi em nosso quarto ontem à noite. Não haverá casamento. Adeus e não perturbe meu descanso. Saí para a varanda. Tirei uma foto de mim mesmo em meu traje de banho em frente ao mar. Não está ruim. Tive que me esforçar muito para que eles vissem um rosto feliz e satisfeito. Saudações do Egito. Assinei, enviei e desconectei o telefone. Agora podemos ir para o mar. Literalmente, em 10 minutos, eu já estava sem meu short e camiseta. Sentei-me em uma espreguiçadeira livre. Que bom! Agora eu estava sentado na cozinha da minha mãe, chorando e sem saber o que fazer. E aqui? O mar, a areia, o som das ondas. Graça! Um jovem está sentado em uma espreguiçadeira. Ele a olha abertamente de todos os ângulos. Ele sorri, como se estivesse vendo um velho conhecido, que não via há muitos anos, e agora um encontro há muito esperado aconteceu. Em breve, ele começará a falar, dizendo que se divorciou recentemente de uma esposa infiel ou convencerá que é um solteiro convicto. Ele nunca se casou, porque não conheceu a solteira. Ele veio apenas para descansar, reabastecer o corpo com vitamina D. Ele está procurando uma garota companheira para alegrar sua solidão forçada. Ele ainda nem abriu a boca e não perguntou nada, e eu já quero lhe responder com clareza, para não enrolar os lábios em vão. Porque ela tem exatamente o oposto. Quero me esconder de todas as pessoas, me esconder em um canto e me afundar em meus pensamentos tristes. Toda animada. Dá para perceber que ela vai à academia pelo menos 3 vezes por semana. Deixe-a assistir. Ela acha que vai se apaixonar por sua embalagem bonita. Sim, ela vai. Já vimos todos eles. Deveríamos dizer a ele para tirar férias sem ela. Ela já tem problemas suficientes. Ela está na espreguiçadeira. Ela tirou o protetor solar da bolsa. Sem dar atenção ao vizinho intrometido, começou a aplicá-lo primeiro nas mãos, passando gradualmente para os pés. Deixe-me passar o creme em suas costas, ela ofereceu sua ajuda. Ele se levantou da cadeira e retirou o creme das mãos dela. Ele espremeu um pouco em sua enorme palma. Leslie estava confusa. Essa era a última coisa de que ela precisava. Primeiro ele vai passar o creme em suas costas e depois ela não conseguirá se livrar dele. Nós conhecemos o tipo. Ela parecia confusa, tentando encontrar as palavras. Não quero ofender um estranho. Quem sabe o que se passa em sua cabeça? Vamos lá, vamos embora. Vamos lá, vamos embora. Não tenha medo, eu não vou comer você. Ele a pegou pelos ombros e a virou de costas. Seu corpo tremia traiçoeiramente. Ela abaixou a cabeça em completa submissão. John. Ele se apresentou. Sua cabeça tremeu, de jeito nenhum. Esse nome só lhe trouxe problemas desde então. Amanhã ela teria que chegar cedo e encontrar uma cama longe daquele homem arrogante e insolente. Leslie, resmungou ela, infeliz. Esse é um nome adorável. Vamos nos conhecer melhor. Vamos sim, respondeu ela, só para tirá-lo de cima de mim e de suas mãos. Por que está tão cabisbaixo? Tenho certeza de que você se machucou. Você não queria falar comigo no avião. Sinceramente,
Pensei que você fosse surdo e mudo. Como se exigisse uma resposta à pergunta, o novo conhecido manteve o olhar fixo nela. Mordendo o lábio inferior e sentindo que estava se comportando como um pequeno azarão, Leslie suspirou e suspirou pesadamente. Leslie suspirou pesadamente e finalmente forçou um sorriso. Desculpe-me. É que eu me escondi aqui para me afastar de todo mundo. Pode-se dizer que fugi do casamento. E aqui está você. E John novamente. Leslie revirou os olhos. Ela balançou a cabeça como se quisesse se livrar de uma obsessão compulsiva. A imagem do noivo fracassado e de sua amada lhe veio à mente. Deve-se dizer que John sabia como cortejar. Ele sempre dava bugigangas e flores. Ele ajudava na casa. Como ela poderia adivinhar que John, sob a máscara da bondade, estava fazendo suas loucuras pelas costas dela? Se ela não tivesse visto com seus próprios olhos, jamais teria acreditado. Terminou com seu noivo e veio aqui para lamber seu coração? Não são muitas perguntas. Eu lhe contei mais do que o necessário. Tentei me afastar novamente. Não é da natureza dela se abrir com a primeira pessoa que conhece. Não é como se ele estivesse perguntando por que está sozinho na praia. Por que não conversamos? Temos muitas coisas em comum. Em primeiro lugar, estávamos juntos em um avião. Ele começou a enrolar os dedos. Moramos no mesmo hotel. Os quartos ficam no mesmo andar. Leslie olhou para ele com surpresa. Ele a estava seguindo? Sim, sim. Surpresa? É que você pegou a chave na recepção bem na minha frente e nem percebeu que somos vizinhos, explicou ele, ainda olhando para ela com seus enormes olhos de coruja. Leslie arqueou uma sobrancelha em sinal de perplexidade e inclinou a cabeça para um lado. As insinuações estavam se tornando cada vez mais evidentes. Mesmo assim, ela estava determinada a manter suas defesas pelo máximo de tempo que pudesse. Grande coisa. Não estou entendendo. Por que você está fazendo isso? Por que não encontra uma garota mais legal? Talvez eu goste de você. Quero levá-la em uma turnê. Você gostaria disso? O olhar dele continuou a percorrer a figura dela, demorando-se nas áreas que todos os homens, sem exceção, acham extremamente atraentes. Leslie se arrependeu de ter deixado seu sarong no quarto. Ela sentiu pequenos arrepios se espalharem lentamente por seu corpo. Mar, areia, o que mais você precisa? Não gosto de fazer caminhadas. Gosto de aquecer meus ossos na praia. Tentei recusar com muito tato. Diga-me que você gosta de ficar no seu quarto assistindo a TV à noite. Definitivamente, não vou sair hoje à noite. Que tal amanhã? Amanhã veremos, eu disse, sorrindo. Bem, isso já é alguma coisa. Pensei que você fosse derramar seus muitos espinhos novamente. Oh, que droga! Não acredito que ele realmente foi para o Egito. John apertou a cabeça. Como ele poderia ter adivinhado que um caso ridiculamente casual com Selena continuaria e que, por um longo tempo, eles estariam traindo Leslie juntos? Alô? Um número desconhecido atendeu. John. Bom dia. Sou o gerente do restaurante Venice. Você tem uma reserva para o salão de banquetes amanhã. Leslie não fez o depósito ontem à noite e seu telefone não está funcionando hoje. A moça disse a quantia e John percebeu que não tinha esse dinheiro. Ele transferiu todo o seu salário para o cartão de Leslie, e ela não quis nem se lembrar onde gastou o dinheiro. Garota, eu ligo para você em 1 hora. Não consigo falar com ela e não entendo o que está acontecendo. Ao desligar a ligação, ela discou novamente para Leslie. O número não estava disponível. E toda essa bagunça se deve ao fato de ela ter se cercado de amigos invejosos. Selena sozinha. Ela diz uma coisa na frente dos olhos dele e depois fala mal pelas costas. Ela ficou furiosa quando soube que ele pediu Leslie em casamento. Será que ela não percebe que não se casa com pessoas como ela? É só por diversão e prazer, só isso. Ela começou a lhe dizer que era muito cedo para se casar. Ela ainda não havia se divertido. E ele viu Leslie voltando para casa de um evento corporativo com um cara.
Ele saltou do carro, abriu a porta e a acompanhou até a entrada da garagem. Ele estava com tanto ciúme que quase perdeu a cabeça. Ele percebeu que, se demorasse mais, poderia perdê-la completamente. Leslie é inteligente, bonita, formada em uma faculdade. Ela conseguiu um emprego em sua área de estudo. Está ganhando um bom dinheiro. Sem dúvida, ela será uma boa esposa e mãe para seus futuros filhos. Devo ter pecado com a Selena pouco antes do casamento. Nunca vou me perdoar. Dizem que não há cura para a estupidez. John estremeceu quando o telefone tocou novamente. Ele olhou apreensivo para a tela. Viu o rosto sorridente de Selene. Alô, ele se esforçou para dizer. Para onde foi sua noiva? Não consegui falar com ela a manhã toda. A arrogância dela me irrita até os dentes. O que você vê nela? Ela não tem educação. Tudo o que aprendeu foi abrir as pernas e responder aos clientes atrás do balcão. Ela foi embora. Foi para o Egito. Não precisa ligar para ela. Ela não vai atender o telefone mesmo. Lembra que ontem eu disse que ouvi uma porta batendo? Bem, era a Leslie. Ela nos viu. Você pode se alegrar. Não vai haver casamento. John se recostou na cama e foi só agora que ele começou a perceber o problema em que havia se metido. O que foi agora? Ele ouviu uma voz surpresa e, mesmo sem ver o rosto dela, percebeu que ela estava sorrindo. Ele não só estava sorrindo, como mal estava conseguindo conter o riso. Nada. Eu não terei uma esposa. Você não terá uma namorada. Alguns de nossos companheiros podem nos dar as costas, e com razão. Eu faria o mesmo se fosse eles. Alguns não nos darão as costas, mas nos julgarão em público. E o que será de nós? Antecipando que agora não haverá mais obstáculos, não há mais obstáculos para uma reunião permanente. Talvez John caia em si e nos peça em casamento. E nada aconteceria conosco. Finalmente deixaremos de nos ver. Deveríamos ter rompido o maldito triângulo há muito tempo. Tudo bem, então. Vejo você mais tarde. Tenho muito o que fazer. Tenho de ligar para todo mundo. Explicar que, na véspera do casamento, minha noiva me deixou para passar férias no mar. Sofia, bom dia. Durante toda a manhã, John ia discar o número do telefone da malfadada sogra, mas sua mão não se levantou para pressionar a chamada. Seu dedo indicador estava dormente, pairando sobre o tubo verde. Ele estava ciente de que não ouviria nada de bom, mas em algum lugar lá no fundo ele ainda tinha um pouco de esperança de que eles falariam com ele como nos bons e velhos tempos. E boa sorte. Em um determinado momento, Sofia teve a impressão de que ela e seu futuro genro eram muito próximos em espírito. Eles podiam ligar um para o outro. Para parabenizar um ao outro por um feriado, para perguntar como eles estavam. Certa vez, John teve que reclamar com a sogra sobre uma filha teimosa e pedir ajuda. Sofia veio em seu socorro, culpou Leslie sem entender e saiu em sua defesa. Agora as palavras estavam escapando de sua boca porque ela não tinha vontade nenhuma de falar com ele. Seria melhor se ele não ligasse e estragasse a atmosfera já desagradável. Durante toda a manhã, ela teve que se justificar para os parentes e explicar que a comemoração planejada havia sido adiada indefinidamente, talvez não acontecesse. Sofia, quando Leslie foi para o Egito? Ele nem sequer mencionou isso para mim ontem à noite, e eu estava contando com Leslie para me poupar dos detalhes suculentos, porque os pais precisam saber de coisas que não precisam saber, e assim que vi meu marido na cama com minha melhor amiga, e decidi sair do caminho dele. Comprei um feriado quente e fui embora. Mais alguma pergunta? Por que a vovó está ao telefone? Ela quer lhe dizer o que pensa de você, seu desgraçado. Espero ter respondido a todas as suas perguntas. Enquanto John procurava palavras, imaginando como poderia sair dessa situação quase desesperadora, Sofia cobriu o microfone para que John não pudesse ouvir os palavrões da avó. Era preciso dizer que Nana não era mesquinha. Eram tantas as palavras que os olhos de Sofia ficavam cada vez mais redondos a cada palavra. Sinto muito, murmurei. Guarde seu arrependimento para Selena. E nunca mais se aproxime de minha filha.
Não precisamos desse tipo de família. Faça o que você quiser. Ligamos para nossos convidados e dissemos que não haverá casamento. Sofia deixou a ligação cair. Poderíamos continuar conversando, mas então Juan teria que tapar os ouvidos, porque ninguém iria elogiá-lo ou entendê-lo. Houve uma batida insistente na porta. Leslie ficou completamente em silêncio e até arfou de surpresa. Quem mais está aí? Resmungou ela. John estava na porta. Leslie fez beicinho novamente, sem a menor intenção de convidar o intruso para entrar no quarto. Ela estava tão desanimada nas últimas 2 horas que não queria ouvir nem ver ninguém. E provavelmente a culpa era do celular. Ao ligá-lo, Leslie viu inúmeras ligações e mensagens de John. Havia algumas ligações de seus pais e até uma mensagem de Selena. A amiga, é claro, estava em seu repertório. Ela admitiu com toda a honestidade que a ligação havia durado muito tempo. Além disso, ela havia tentado várias vezes parar com tudo, mas John se opunha firmemente. Depois de enviar a ela um breve com amor e conselhos, ele conversou com a avó por um tempo e desconectou o telefone novamente para que ninguém mais pudesse se comunicar. Eu não li as mensagens do idiota. Não precisava ficar com raiva. Ele não escreveria nada novo e Selena já havia denunciado seus casos antigos. Talvez eu as lesse mais tarde, mas agora. Tudo parecia irrealista, talvez até desesperado. A ideia de deixar tudo para trás e fugir dos problemas que eu logo teria de enfrentar novamente parecia muito, muito ridícula. Muito ridícula. Estou convidando você para a festa, disse John, examinando seu rosto descontente. Que tipo de festa? Você não entende que eu não quero ver ninguém? Quantas vezes tenho que lhe dizer, mais uma vez, para aqueles que não entendem? Preparem-se. Nosso hotel está fazendo uma festa de espuma hoje à noite. Eu repeti insistentemente. Repito. Vou esperar por você lá embaixo. Não se atrase. A festa começa em 20 minutos. Espero que seja tempo suficiente para você colocar seu traje de banho. Ele se virou e caminhou pelo corredor. Parou em frente ao elevador. Ele virou a cabeça. Leslie cantarolou nervosamente. Se isso continuasse assim, ela teria muita paz. Eles se olharam em silêncio por alguns segundos. Então Leslie fechou a porta. Ela abriu o guarda-roupa com seus poucos pertences. Tirou de lá seu único traje de banho velho e seco. Ela o experimentou. Lamentou que o novo ainda estivesse no armário do apartamento de John, mas decidiu que serviria. Saí do quarto e fui até a recepção. A música estava tocando alto. Leslie estava coberta por uma espuma impossível de ser removida. John não a largava nem por um minuto. Eles estavam pulando e se balançando juntos ao som de músicas orientais e rindo muito. Leslie? Não, ela não tinha ouvido isso. Uma voz feminina surpresa soou em seu ouvido. Desculpe, mas o que está fazendo aqui? Você vai se casar amanhã, não é? A prima de John estava bem na frente dela e ela não conseguia pensar em nada. Ela disse as palavras com um tipo de raiva incompreensível, como se quisesse dizer que as esposas não agem assim. Não vai haver casamento. John está lá fora com Selena. E eu estou aqui. Leslie olhou para seu parceiro. Seu coração estava tão acelerado que parecia que suas costelas estavam prestes a se quebrar. John não hesitou muito, colocou o braço em volta da cintura dela e a puxou para perto de si. Ele podia ver em seus olhos que ela precisava entrar no jogo. O que ele fez com prazer. Não só a garota tinha um formato apetitoso, embora fosse loira, mas Deus não a havia dotado de cérebro. John notou essa beleza triste no aeroporto. Ele percebeu imediatamente que seria difícil animá-la. Mas ela não teve chance, porque essa era a decisão dele. Não entendo, pode me explicar? Por que ele está agindo como se fosse seu noivo em vez de meu irmão? O John sabe que você está aqui saindo com outra pessoa? Espero que ele saiba por você. Diga olá a ele por nós. Ela levantou a cabeça. Deu um beijo na bochecha de John. Ela acenou para Sarah. Adeus.
Tenha um bom feriado. John apertou gentilmente a mão dela. Ele sorriu e acenou para Sarah. Ele puxou Leslie para perto de si e a girou em uma dança. Sarah não escondeu o fato de que Leslie desviou o olhar com sua habitual estranheza e discretamente se distanciou do namorado. Não estou entendendo. Tive de ligar para o meu irmão para saber o que estava acontecendo entre eles, disse Sarah, procurando Leslie no meio da multidão. Ela ficou parada até que o casal se perdeu no meio da multidão que dançava. Assim que eles desapareceram, John ouviu a voz descontente de Leslie. Tire as mãos. Obrigado por participar, mas não faça isso de novo. Diante das palavras dela, John tirou as mãos. Você não acha que sua Sarah está em algum lugar, ainda nos observando? Se eu fosse ela, eu faria isso. Portanto, se você vai se vingar de seu noivo da mesma forma, vamos continuar com o ato. Vendo que Leslie estava com dúvidas, ela continuou a insistir. Imagine o presente de casamento que daremos a ela. Tenho certeza de que Sarah descreverá a situação em detalhes. Não se preocupe com a cabeça, preocupe-se com os pés. Estamos nos divertindo como nunca. A fricção constante de seu torso praticamente não enviava choques elétricos através de sua pele em intervalos regulares, que pareciam derreter não apenas seu corpo, mas tudo ao seu redor. Nesses momentos, Leslie tentava se afastar o máximo possível de seu companheiro, mas John, como se sentisse seu humor, começava a girá-la em uma dança ardente. Para se apertar mais contra ele e olhar em seus olhos como se ele quisesse comê-la e nem mesmo se engasgar com seu velho traje de banho. Vamos tomar um drink. John tocou deliberadamente o lóbulo da orelha dela com os lábios, o que provocou um enorme bando de arrepios microscópicos por todo o corpo dela novamente. Eles se entreolharam. Leslie viu os olhos enevoados dele. Ela estremeceu ao pensar que talvez John tivesse visto a mesma escuridão em seus olhos, que ela podia reconhecer facilmente, e isso a deixou desconfortável. Vamos embora? Ele repetiu insistentemente. Gentilmente, ele pegou a mão dela e caminharam juntos até o bar. Ele limpou a espuma do corpo dela, envolveu-a como uma garotinha em uma toalha branca como a neve e só então pediu 2 coquetéis. Leslie virou a cabeça para a pista de dança e, quando viu Sarah, quase deixou cair o coquetel de suas mãos. Um rapaz estava se aproximando de Sarah e ela não prestou atenção nele, mas cuspiu impiedosamente em Leslie com os olhos brilhantes, sem nem mesmo tentar esconder seu desdém. Leslie se virou bruscamente para John. Ela não tinha a menor vontade de olhar para Sarah, cujas narinas estavam inflamadas de raiva. Amanhã o mundo inteiro saberia onde e com quem ela havia comemorado o dia de seu casamento fracassado. Os amigos entrarão em erupção nas mídias sociais, exigindo uma resposta franca e honesta. Eles pedirão que você publique fotos. Todos ficarão interessados em ver por quem você trocou seu ex. Vamos nos beijar. Leslie olhou de volta para seu rosto satisfeito. John se inclinou e exalou contra os lábios dela. A performance continuou. O calor do beijo deles fez seu coração dançar uma dança incompreensível que a deixou sem fôlego. Leslie cravou os dedos nos ombros dele e perdeu o controle de si mesma na velocidade da luz. Foi somente quando ouviu um gemido sufocado que ela conseguiu abrir os olhos e olhar para a pessoa para quem a performance havia sido encenada. Mas Sarah não estava em lugar nenhum. Olá, irmão. Eu não o acordei? Desculpe-me. Eu só chegaria amanhã. Houve um ruído no telefone. John olhou para o relógio. Ela enlouqueceu. 5 horas da manhã. Com os olhos fechados, ele começou a repreendê-la. Sarah, o que há de errado? Se você não consegue dormir, isso não significa. Não grite. Explique-me o que sua noiva está fazendo no Egito. Ela está aqui curtindo com um cara. Fazendo sexo oral nele a todo momento. Posso imaginar o que eles estão fazendo em cada beco. É nojento de se ver. Fui a uma festa de espuma com eles hoje e quase vomitei. Ela é uma idiota, e Sarah queria dizer checkmate, mas decidiu não fazê-lo. Não entendo. Não estou entendendo. Você viu a Leslie, foi como um sonho que se tornou realidade. Seus olhos, que há um segundo estavam se fechando por conta própria, abriram-se ao som do perigo. Do lado de fora da janela, os relâmpagos brilhavam incessantemente.
O trovão tornou-se um rugido contínuo. Ele pulou da cama e correu para a janela aberta, fechando-a. Naquele momento, a chuva batia contra a parede. Naquele momento, a chuva batia contra o vidro. Você pode explicar? Que gato se meteu entre vocês dois? Estava tudo bem. Agora, ela está abertamente curtindo com um cara. Eu gostaria que ela tivesse vergonha de mim. Sarah cuspiu muito. Ainda bem que você não se casou. Ela suspirou pesadamente e continuou. Irmão, eu não vou me calar. Deixe que o mundo inteiro saiba como é. Seus olhos estavam se fechando de exaustão, mas Sarah se fortaleceu. Ela tinha que cumprir seu dever de irmã e falar o que pensava. O homem é bom. Ela queria ouvir que aquele pequeno e Plagavene rapidamente o esmagaria com sua autoridade. Um Dom Juan assim, um pouco mais velho, não percebe que o rosto não está fora. Mas não foi isso que eu ouvi. Nada. Ele se parece um pouco com você. Alto, bonito. Eu adoraria ficar com ele. Então, o que aconteceu? Eu dei uma risadinha. Eu mal estava mexendo a língua, mas Sarah precisava descobrir. Não foi nada demais. Eu o atraí. Ela descobriu. Ela comprou uma viagem quente, saiu de férias e me deixou sozinho. Tive que cuidar de tudo sozinho. Não sei de onde veio o homem. Com o coração pesado, comecei a ouvir a moralização de minha irmã. Isso faz sentido. É assim que deve ser. A solidariedade das mulheres nunca foi abolida. Eu entendi. Mas eu ainda não estava pronta para o chute atrevido e saboroso de Leslie. E assim, para não ouvir sermões, ele abandonou a ligação e foi resolutamente para o chuveiro. Ele se lavou. Olhou para a bagunça do apartamento, com a qual já havia se acostumado há muito tempo. Não havia força para ficar em um apartamento bagunçado e desconfortável. Ele saiu para a rua. Pegou o volante. Ligou o carro e saiu dirigindo. Literalmente, em meia hora, ele parou o carro no pátio próximo a um prédio antigo de 9 andares. Ele é uma pessoa viva e também precisa aliviar a tensão. Percebi que a culpa era toda minha, mas ainda assim foi desagradável perceber que sua namorada havia se jogado imediatamente nos braços de um homem completamente desconhecido. E lá se foi Leslie mostrar sua verdadeira face. Ela sempre teve a chave do interfone do apartamento de Selena. Determinado a cair como neve em sua cabeça, ele foi para o lugar onde sempre perdoou tudo, entendeu e esperou. Com cuidado para não acordar Selena, John abriu a fechadura, girou a maçaneta e abriu lentamente a porta da frente. Ele já se imaginava deitado ao lado dela, cheirando docemente sob sua orelha. E então, assim que ela acordasse, eles vão se vingar de Leslie. Antes mesmo que eu pudesse tirar os sapatos, Selena saiu correndo do quarto. John, eu não estava esperando você hoje. Ela tentou em vão encontrar o cinto do roupão que havia colocado às pressas e cobrir sua nudez. Ele fechou a porta com força. Ela se recostou contra ela. Por que está com tanto medo? Não estava me esperando. Apertei minhas têmporas com as mãos e apertei minha cabeça, fechando os olhos. A dor latejava uniformemente em sua cabeça, batendo no mesmo ritmo. Dê-me um comprimido para minha cabeça. Meu estômago está me matando. Fiquei surpreso por Selene não ter se mexido. Ela ficou parada, respirou fundo. Deu um passo à frente. John, é melhor você ir. Tenho um parente me visitando. Ele está dormindo agora. Não quero acordá-lo. Irei até lá hoje à noite e conversaremos. Um parente, você disse, empurrando-a com força para o lado, ele abriu a porta. Havia um homem que ela não conhecia deitado no sofá. Com cerca de 50 anos de idade. Não estou entendendo. Disse o estranho. Ele olhou para o relógio, infeliz. Ele enrugou o nariz e perguntou surpreso. Quem é o senhor? Oh, isso é ótimo. John deu um tapa na testa, deu uma risadinha nervosa e se virou para Selena.
Talvez você possa me explicar o que está acontecendo e com que frequência parentes idosos como esse ficam em casa. Suspirando pesadamente, Selena pegou John pela mão e o conduziu até a cozinha, fechando a porta novamente com força atrás de si, como se temesse que John fosse começar uma briga. Ingênua. Se ao menos houvesse alguém para brigar. Até mesmo os criminosos mais violentos têm seus próprios tabus sobre não tocar em mulheres, idosos e crianças. Eu não quero ir para a cadeia por causa desse avô. Porque se você bater nele, ele vai desmoronar ou se partir ao meio. Não faça cenas de ciúme. Quando você pediu Leslie em casamento, independentemente dos meus sentimentos, e eu acreditei. Ou você esperava que eu fosse fiel a você pelo resto da minha vida? Esperava que você finalmente se fizesse de família e começasse a me levar a sério. John só pôde assentir silenciosamente as palavras dela e sorrir ironicamente. Há quanto tempo você está dormindo com esse pai? Não tenho nada contra isso. Só estou curioso. Ele franziu a boca e encolheu os ombros em busca de credibilidade. Ele é meu diretor, o que lhe interessa? Você nunca se interessou muito pela minha vida pessoal. Nunca se importou com o que eu fazia em meu tempo livre. Você sempre teve a Leslie em primeiro lugar, e eu estava assim. À margem. Não tenho nenhum problema com isso. Vou dizer mais. Imaginei que Leslie não ficaria com seus pais e com certeza voltaria. Eu sabia que a vovó não a deixaria ir sozinha a uma festa em um restaurante. Foi por isso que vim vê-la. Eu queria olhar nos olhos dela e ver como você se comportaria. Por quê? Não tenho nada a perder. Odeio sua Leslie. Não suporto vê-la. Deixe-a chorar, deixe-a se preocupar. Pelo menos ela estará em meu lugar por um tempo. Ela saberá o que é pegar os restos da mesa e sentar no banco para sempre. Ouviram-se passos na porta. O diretor entrou descalço no banheiro. Ele abriu a torneira. Selena ficou perto da porta como uma tigresa guardando a paz de seu amante idoso. O ressentimento em relação a Selena, a ele mesmo, a Leslie, pressionado contra seu peito, pressionado contra uma laje de concreto tão dura que era difícil respirar. As revelações atingiram acordes invisíveis em sua alma. Nunca pensei que pudesse fazer uma besteira dessas. Se você quiser saber os detalhes, continuarei. Que ouvi quando Leslie entrou. Mencionei especificamente a ela o fato de que estava na hora de terminarmos. Eu a vi abrir a porta. O diretor entrou na cozinha. Ele ignorou John e se sentou à mesa da sala de jantar. Eu ia pedir a Selena que me fizesse café, mas mudei de ideia. Não vou incomodá-lo. Estou indo para casa. Minha esposa faz um café excelente. Piscando um olho, ela deu uma risadinha. Selena, você me acompanha até a saída? Ele sorriu calorosamente e acrescentou: meu jovem, espero que você tenha bom senso suficiente para não levantar a mão para uma garota. John revirou os olhos. Meu Deus, por que passei por tudo isso? Não se preocupe, vovô, eu praticamente sairei atrás de você. Você pode voltar para sua avó. Sua neta não será tocada. Você pode continuar vendo-a. Eu estava apenas de passagem. Selena foi se despedir de seu convidado da noite. E John cerrou os dentes, despedindo-se mentalmente de seu passado, martelando os pregos na tampa de seu próprio caixão. Assim que a porta se fechou atrás dele, ele voltou a falar. Que diabos eu fiz com você? Achei que você realmente me amava. E você? Vim convidá-la para morar comigo. Minha irmã está de férias no Egito. Ela ligou hoje de manhã. Disse que Leslie já encontrou um cara legal. Ela está curtindo com ele em todas as esquinas. Depois que conversei com ela, fui direto para sua casa. E lá estava ela. Sangue ruim de novo. E parece que ninguém estava me esperando. Dei um sorriso tenso e saí. E antes de sair, ela inclinou a cabeça e disse: não preste atenção e não preste atenção em minhas palavras. É uma pena que eu não tenha visto esse avô em sua casa antes. Talvez as coisas tivessem sido muito diferentes. Eu tinha que prestar atenção em Leslie. Algum tipo de armadura impenetrável. Pelo amor de Deus.
Achei que o gelo iria se quebrar esta noite. Estava convencido de que, depois da festa, acordaríamos juntos na cama pela manhã. Mas, mais uma vez, ela estragou tudo. Que vadia malvada, estou tão brava com ela. Ignorando as dicas concretas e transparentes. Ela se despediu de forma brusca do lado de fora de seu quarto. Depois que a porta se fechou atrás dela. Eu queria simplesmente anotar tudo e, com o maior prazer, mandar essa ideia não realizada para o inferno. Que ela descanse em paz. Chorando em um canto, reclamando de seu destino difícil e infeliz. Mas, depois de pensar, decidiu aceitar suas regras do jogo, cuspindo em seu ego ferido, para assumir o controle, acalmar-se e ainda assim alcançar o objetivo desejado. Encontrei a maçaneta da porta pelo tato, empurrei-a e caí de costas em meu quarto. Bloqueei o corredor. John, me desculpe. Não estou pronta para passar a noite com um homem que não conheço. Não posso fazer isso. 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 John não disse nada, apenas olhou para ela como um aborígene local. Um sorriso amargo apareceu em seu rosto. Ele ergueu as mãos, balançando a cabeça. Eu sei o que você quer dizer, disse ele, como se não esperasse outra coisa. Ele deu alguns passos para trás, acenou de brincadeira, virou-se e se dirigiu ao seu quarto. Boa noite, John, gritei atrás dele. Fechei a porta rapidamente. Graças a Deus. Achei que seria muito pior. Teria que me defender por um longo tempo. Eu havia preparado um discurso de antemão dizendo que o sexo com homens que eu não conhecia não só era ruim para a autoestima da mulher, mas também aumentava o risco de infecção. Enquanto eles se dirigiam para o quarto, eu repetia as palavras espirituosas em minha cabeça várias vezes, para não me envergonhar e levar o assunto muito a sério. Estremeci, lembrando-me de como ele havia desligado todas as restrições possíveis e me deixado dizer coisas inaceitáveis. Graças a Deus, ela se lembrou a tempo e não o convidou para entrar no quarto para tomar a coisa tradicional nesses casos, uma xícara de chá verde. Meu Deus, o que ele vai pensar dela? Ela agiu como uma prostituta queimada na festa. E, por outro lado, deixe-o pensar o que quiser. Sua cabeça sobre os ombros não serve apenas para usar um chapéu. De volta da casa de Selena, John caiu na cama sem se despir. Ele se sentia mal porque havia desenvolvido um enorme furúnculo virtual em seu calcanhar e agora não sabia o que fazer com ele. Quando ouviu o telefone tocar, relutantemente olhou para a tela. Era a senhoria ligando. Olá. John, bom dia. Realmente não é um bom dia. Quero avisá-lo para encontrar um novo lugar para morar e desocupar o apartamento em 10 dias. Mas a senhora nos garantiu que poderíamos morar o tempo que quiséssemos, lembrou a proprietária de suas próprias palavras. No último ano, ela e Leslie refizeram o papel de parede, colocaram linóleo novo, trocaram o encanamento. E agora você deve se mudar e dar o apartamento a ela? Veja, John. Meus sogros chegarão em 10 dias. Ninguém esperava que eles voltassem para os Estados Unidos. Por favor, me entenda bem e desocupe o apartamento em 10 dias. Seu contrato não será renovado para o próximo mês. Mais uma vez, peço desculpas e me preparo para sair. O telefone emitiu bips curtos. Isso é o que eu sempre gostei na senhoria, pois é um mínimo de perguntas e um máximo de negócios. Ela me colocou diante do fato e se despediu. E você pode ir para onde quiser. Dormindo, Leslie não entendia de onde vinha o som da melodia familiar. E quando se deu conta, gemeu de decepção. Que tipo de gente é essa que, mesmo nas férias, não dá um tempo para si mesma? Sem olhar para a tela, ela respondeu. Leslie Ray. Aqui é o John. Os olhos se arregalaram instantaneamente. Esse idiota teve a coragem de me ligar. Eu queria desligar a chamada, mas atendi. Olá, o que você quer? Eu o acordei, diga-me qual é a emergência. Vamos cortar os detalhes. Respondi secamente para que ela não ficasse muito animada. Leslie,
Emma quer que você saia do apartamento em 10 dias. Tenho que arrumar suas coisas ou você estará aqui até lá? Houve silêncio ao telefone. Ele não perdeu a esperança de que ela viesse e talvez eles pudessem conversar. Meus pais virão buscar todas as minhas coisas. Você e eu não precisamos nos ver. Embora a sala estivesse abafada, Leslie sentiu calafrios. Ela parecia congelar a cada segundo que passava com sua própria impotência. Ela ainda não conseguia se acostumar com a ideia de que eles eram estranhos um para o outro. Ela não conseguia parar de chorar. Eu entendo. Perdoe-me, se puder. Minha irmã disse que você está se divertindo e que está passando boas férias e engoli para me livrar da tensão. Meu coração estava batendo forte sob minhas costelas. Eu queria gritar bem alto que não queria terminar o namoro. Não é da sua conta. Sou uma garota livre e não vou responder a ninguém. Leslie desligou a ligação e queria conversar. A vida é um inferno, disse ela em voz alta, com o rosto enterrado no travesseiro, e gemeu baixinho. Ela desejava que esse pesadelo acabasse logo. Uma semana se passou. John nunca encontrou o apartamento. Sofia veio visitá-la. Junto com a vovó, em completo silêncio, elas empacotaram as coisas de Leslie. Só falavam quando necessário. Todas as perguntas eram respondidas de forma seca e estritamente ao ponto. A maioria delas era respondida. Não. Não sabemos. Isso não lhe diz respeito. Por que eu deveria saber? As coisas de Leslie foram trazidas para fora e eu fiquei olhando para o chaveiro dela por um longo tempo, sem entender como as coisas tinham chegado a esse ponto. Ei, Tosha, você encontrou o apartamento? Perguntou Selena. Embora eles não se dessem muito bem, ela às vezes ligava e se interessava pela vida difícil de solteiro dele. Venha morar comigo. E quanto ao seu pai? Desapareça, se ofende e não volte a ligar. Não, nós nos separamos. Na verdade, nunca estivemos juntos, só nos encontrávamos às vezes. Tosha, estou grávida. O bebê é seu. Se você não acredita em mim, vamos fazer o teste. Vadim tem 3 filhos, 4 netos, além de sua esposa, e várias amantes, além de mim. Ele não precisa de crianças ao seu lado e leva esse assunto muito a sério. John ficou em silêncio. Ele não estava preparado para essa reviravolta nos acontecimentos. Que filhos? Quem acreditaria nela? Deixe-a dizer ao pai o que ela queria. Ele estava cansado dela e de suas mudanças de humor. Ele está confuso sobre quem ele ama e quem ele odeia. Se isso for apenas mais uma tentativa de reatar o namoro, ele está fora. Não, isso não vai acontecer de novo. Nunca. Nem mesmo tenha esperanças. Só estou lhe avisando. Eu só queria que você soubesse. Vou ter o bebê. Não entendo. Isso é algum tipo de piada? Depois de pegá-la na cama com um homem, você ainda espera alguma coisa? Esclareci, mal conseguindo me impedir de rir. A insolência de Selena ultrapassou todos os limites imagináveis e impensáveis. Suas palavras eram mais parecidas com chantagem. Pense o que você quiser. Não vou correr atrás de você. Só estou lhe informando. Se não quiser acreditar em mim, não acredite. Eu não queria lhe contar nada. Achei que você levaria para o lado pessoal, mas achei que deveria saber. Como você se sente em relação a isso? É com você. Respondi com tanta confiança como se a conversa não fosse sobre quem é o pai sortudo, mas sobre o mau tempo do lado de fora da janela. Se vai chover hoje ou se as nuvens vão passar por cima. Calmaria. Sem patos. Sem arrogância, sem tons agudos. Você realmente acha que, mesmo que o teste seja positivo, eu me casarei com você? A conversa tomou um rumo inesperado. Não sei por que disse isso. Talvez porque eu sempre fui contra o casamento dele com Leslie. Sempre o importunando e dizendo que ele e sua futura esposa não eram um casal. Acalme-se. Acalme-se. Não posso me irritar. As mulheres grávidas precisam ser tratadas com mais paciência. A propósito, estou preocupado com você.
Eu lhe ofereci um lugar temporário para ficar até encontrar um teto para morar. Se não gostar, pode sempre fazer as malas e ir embora. Ninguém vai mantê-lo à força. Estamos em uma época diferente. Todos têm liberdade de escolha. John foi até a janela. Fechou os olhos, cansado. Pressionou 2 dedos na ponte do nariz, pensando no melhor curso de ação. Enquanto ele pensava em sua sugestão, Selena falou novamente. Você sabe. Lembrei-me do casamento fracassado de Leslie e você. Mais cedo ou mais tarde, mas vocês teriam se divorciado de qualquer maneira. Sua voz mudou para um sussurro pesado. Vocês não se amavam. Não havia faísca entre vocês. E entre nós, eles sempre se distanciavam. Arrume suas coisas e venha morar comigo. Cuidarei tão bem de você que, em um mês, não vai querer procurar outro lugar. Você vai ver, não vai se arrepender. Ou você ainda espera que Leslie o perdoe? Selena, você está louca? A frase saiu involuntariamente, mas ela apenas bufou. Ela sempre pronunciou o nome de Leslie com um estranho desdém. E agora ele o dizia com tanto ódio, como se sempre a tivesse considerado sua inimiga de sangue. Você não tem nada a perder. Está se exibindo como uma acompanhante de baile. Estou lhe oferecendo a oportunidade perfeita. Você não tem para onde se mudar de qualquer maneira. Mais uma vez, você não vai se arrepender. John ficou olhando pela janela confuso, percebendo rapidamente que Selena poderia mudar algumas de suas coisas hoje. E amanhã iria para o apartamento com ela e pegaria o resto. Para crédito de Selena. Crédito que ela realmente lhe ofereceu uma boa opção. Leslie olhou para o homem que tomava sol na espreguiçadeira ao lado. Ela se convenceu a não ficar chateada e a não demonstrar de forma alguma que estava começando a entrar em pânico. Eles voltarão para casa amanhã. Foi um ótimo feriado, muito divertido. Como eles dizem, um pouco de tudo. E o novo amigo deles, que nas próximas 2 semanas finalmente e continuará sendo um passatempo de férias, uma lembrança agradável e um analgésico para todos os males. Tentei me comportar de maneira casual, mas só para espremer um sorriso no rosto, mas não deu certo. Por mais que eu tentasse, meus lábios estavam congelados em uma posição e não se esticavam nem 1 milímetro. Eu me perguntava se ele e eu nos veríamos novamente. Acho que não. Ele não está interessado nessa bobagem. Por 2 semanas, não consegui enterrar meus princípios estúpidos mais fundo e cruzar a linha, que eu mesma desenhei com tinta vermelha e não consegui nem passar por cima. E agora ela deve se dar conta disso assim que chegarem à cidade. Ela culturalmente dará adeus e imediatamente colocará seu número de telefone na lista negra. O romance das férias chegou ao fim, o que significa que ela nunca mais estará na vida dele. E essa é a coisa certa a fazer. Talvez John estivesse certo em ter um campo de pouso alternativo. Ele provavelmente também está farto dos princípios inadequados dela. Bem, ela fez seu trabalho. Ela queria esquecer seu noivo? Quase esquecido. Não. É claro que as lembranças amargas não desapareceram. Até agora, meu coração ainda estava embrulhado em um nó apertado de ressentimento. Mas agora o nome do outro John, que havia se instalado em sua cabeça com uma regularidade invejável e que havia tomado completamente conta de sua massa cinzenta, aparecia cada vez com mais frequência em sua cabeça. Fazia apenas um dia que ele havia retornado das férias. Ele havia dormido até tarde. Conversou com seus parentes. Mostrou suas fotos. Colocou suas coisas de volta no lugar. Ela não resistiu a fazer perguntas e falou sobre o rapaz que conheceu e se divertiu muito todos os dias, sem exceção. A notícia de que o noivo fracassado estava se mudando para Selena de vez, ela recebeu com bastante calma. Não ocorreu nenhuma tragédia. Na verdade, eles inventaram o amor para si mesmos. Ela desapareceu exatamente no momento em que eles aprenderam um pouco demais um sobre o outro. Talvez por isso tenham se separado tão rapidamente e sem insultos. O que era mais preocupante era o outro. Nem por um segundo ele se afastou do telefone, pois ainda não havia perdido a esperança de ouvir a voz de outra, um belo fantasma das melhores férias, e seu novo conhecido, que,
por pura coincidência, seus pais também haviam chamado de John. Ela estremecia a cada ligação até que finalmente viu o número tão esperado na tela. Seu coração parou por alguns segundos, como se estivesse se preparando para outra marcha. Alô, sussurrei com um suspiro, prendendo a respiração, pois meus pulmões se recusavam a realizar sua função direta naquele momento. Respirei praticamente até o fim, com medo de perder uma única palavra. Olá. Você não acha que já faz algum tempo? Acordei hoje e percebi que realmente sinto falta de uma garota com princípios fortes. Vamos nos encontrar hoje à noite. Sua voz parecia tão familiar e próxima. Ainda sem acreditar, perguntei novamente. Será que eu ouvi errado? Você quer me convidar para um encontro? Prendi a respiração novamente. Fiz um gesto para que minha avó ficasse quieta e não interferisse na conversa. Vovó permaneceu como uma estátua ao meu lado, com medo não apenas de se mover, mas até mesmo de respirar. Estou ansioso por isso. Eu lhe disse que estava com muita saudade, ela repetiu quase silabicamente. Não me importo, gaguejei. Eu queria gritar. Eu estava esperando sua ligação. Repreendê-la por esperar mais de 24 horas. Mas decidi não forçar a questão ainda. Leslie já havia cancelado a ligação há muito tempo. Ela se apressou em reorganizar seu guarda-roupa. Hoje ela queria estar especialmente bonita e, ao mesmo tempo, natural. E a vovó ainda estava parada no mesmo lugar, tentando entender por que seu filho de sangue estava tão alegre. Leslie tentou se conter, lembrando-se de que não tinha motivos para se alegrar na vida e que era improvável que eles aparecessem. Mas não pôde deixar de notar que o primeiro passo para a reaproximação havia sido dado, e depois haveria mais por vir. Olá, John estava esperando por ela perto da entrada com flores, e assim que ela saiu para a rua, ele se aproximou e lhe entregou um buquê. Você está ótima, como sempre. Ele galantemente abriu a porta do carro e ajudou Leslie a entrar no banco do passageiro. Ele deu a volta no carro e se sentou ao lado dela. Para onde estamos indo? Perguntou ela e, sem esperar por uma resposta, continuou. O tempo está bom. Talvez possamos caminhar um pouco pelo centro da cidade e depois jantar em algum lugar? Não me importo. Ela queria acrescentar. Mesmo que seja com você. Mas, prudentemente, fiquei em silêncio. Deixei as coisas seguirem seu curso. Ele já havia se precipitado uma vez, quando se apressou em alugar um apartamento com sua amante. Chega disso. Deixe-o pensar o que quiser, mas ele não desistirá de seus princípios. Fale-me sobre você. Não sei muito sobre você. Perguntei em voz alta, mas pensei, estou sempre com pressa. Ele fantasia e acha que tenho planos sérios para ele. O garçom colocou uma jarra de suco e uma cesta de pães na mesa. Ele disse que o pedido seria entregue em alguns minutos, desejou-me uma noite agradável e saiu. Recostando-se em sua cadeira, John esperou até que o garçom estivesse a uma distância razoável, olhou-a nos olhos e sorriu. Eu não sou casado. Não vou esconder, namorei uma garota e até tentei construir uma vida juntos com ela, mas percebi que não éramos adequados um para o outro. Terminamos há 1 ano e meio. Ele olhou para o rosto incrédulo de Leslie, deu de ombros e ofereceu. Se não acredita em mim, posso lhe mostrar meu passaporte. Abri minha bolsa e olhei de volta para Leslie. Você quer vê-lo? Ou vai acreditar na minha palavra? Acredito. Ela respondeu com firmeza e estendeu a mão. Deu uma olhada. Leslie abriu o estado civil. Quando viu que não havia nenhum carimbo em seu passaporte, ela se elogiou por não ter desistido. Então, o que você faz para viver? Ruborizada por sua própria curiosidade, ela fez a pergunta seguinte. Por quê? Ela deveria saber com quem havia saído. Ela já havia respondido às inúmeras perguntas dele no Egito. Ela tinha pouco a esconder. A única mancha escura escapou da coroa e esse fato em sua biografia Leslie não seria silenciado. Ela lhe disse honestamente que seu noivo preferia outra pessoa. Eu sou um empreendedor. Juntamente com um amigo, ele abriu recentemente uma empresa de venda de materiais de construção e, antes disso, trabalhava como simples empregado.
Cansado das calças no escritório para limpar, decidiu tentar com um amigo. Até agora, tudo bem. Batendo na mesa. Ele parou de falar por tempo suficiente para que o garçom colocasse a comida na mesa. Leslie esqueceu momentaneamente o que mais queria perguntar. Vários minutos de silêncio total se passaram, até que ela ouviu novamente. A propósito, amanhã é o aniversário da minha mãe. Você está convidada a vir comigo. Vou buscá-la às 6:30. Não precisa se preocupar com o presente, eu já o comprei. Um olhar confiante em seus olhos, como se dissesse que não haveria recusas. Ele se preparou para persuadir, mas, para sua surpresa, Leslie acenou com a cabeça, confirmando sua concordância. Eu não esperava por isso. Achei que você diria não. Você está se saindo muito bem. Está se saindo muito bem. Não vou precisar convencê-la de que terá de conhecer sua mãe de qualquer maneira. Acho que vocês dois vão gostar um do outro. Não se preocupe, eu sempre estarei ao seu lado. Ele riu novamente do olhar surpreso dela, cobriu a mão dela com a palma, que parecia excepcionalmente macia e quente, e a tranquilizou. Quero que continuemos a nos ver. Não vou esconder o fato de que penso em você o tempo todo e que gosto muito de você. Por acaso ele é vidente? Olho para ele e percebo que ele expressou meus pensamentos palavra por palavra. Porque essas são exatamente as palavras que eu queria ouvir dele naquele momento. Vamos tentar, digo com meus olhos baixos. O que você quer? Estou cansado de você. Eu não estava na casa de Leslie. Estava jogando sinuca com os caras hoje. Mais alguma pergunta? Pare de me controlar. Você não é minha esposa. Emitindo o cheiro de álcool e caindo de exaustão, preparando-se mentalmente para outro escândalo. Quem diria que a cabeça de Selena estava tão bagunçada? Viver com ela no mesmo apartamento era insuportável. Além disso, esconder-se atrás da toxicose dela não fazia praticamente nada, então ele estava lentamente comendo sua cabeça, fingindo estar quase gravemente doente. Ultimamente, ele não tinha vontade nenhuma de ir para casa. Saía com os amigos até tarde da noite, às vezes pegava uma prostituta e passava a noite com ela em um hotel. Ele gostava muito mais dessa diversão do que das constantes reprovações, comentários e ataques infundados dela. Você foi visto do lado de fora da casa de Leslie. Por que está andando por lá? Você está me envergonhando. Pode parar com essa bobagem? Se você for vista lá novamente, não vou conseguir me cuidar. Selena agarrou sua barriga, que ainda estava perfeitamente plana, dando a John um olhar indignado. Que idiota! Ele sabe que Leslie está saindo com outra pessoa e ainda está esperando por algo. Sim, eles já estão esperando. E eles vão me ver muitas outras vezes. Porque aluguei um apartamento no prédio ao lado. Estou fazendo uma pequena reforma agora. Eu ia me mudar de sua casa na próxima semana. Estou cansado de você. Mas sinto que não posso esperar até a próxima semana. Estou farta. Ela passou a palma da mão em minha garganta. E não ouse me chantagear com o seu bebê. Não sem um teste de DNA, John pegou sua bolsa e começou a colocar suas coisas dentro dela. Onde você está indo? Perdeu a cabeça? Estamos no meio da noite. Eu chorei, peguei a camisa de suas mãos e a coloquei ostensivamente de volta no guarda-roupa. Ele levou a mão ao coração, tentando provocar piedade. Até agora, ele havia conseguido. Para onde você está indo? Isso não tem nada a ver com você. Você disse que cuidaria de mim, mas me deixou nervoso. Não posso e não vou viver assim. Adeus. Como quiser. Peguei minha bolsa e abri a porta. Pegarei o resto das minhas coisas na próxima semana. Jogando a bolsa no porta-malas, John não hesitou nem por um segundo e decidiu se mudar para seu apartamento hoje. Ele o havia alugado na semana passada. O apartamento, é claro, estava terrivelmente dilapidado, precisando não apenas de pequenos reparos, mas também de grandes reparos. Mas ficava perto da casa dos pais de Leslie. Exatamente como ele queria.
O corretor de imóveis lhe ofereceu outros estúdios muito melhores, mas ele precisava de um bairro específico. E quando lhe ofereceram um apartamento em um prédio vizinho, ele não hesitou em assinar o contrato, achando que tinha muita sorte. Selena pulou para a varanda, gritando alto, girando os polegares, agitando os braços. Ela até tentou jogar coisas da sacada. John apenas fechou as janelas do carro, para não presenciar outro show e não dar atenção aos vizinhos, que estavam se inclinando para fora das janelas, tentando educar o vizinho descuidado. Liguei a música, liguei o carro e dirigi em silêncio para casa. Deixei que ela pulasse da varanda. Ela não se importava mais. Deixei-a jogar suas coisas fora. Ela correrá e pegará tudo sozinha. Ela tem a noite toda. Esse tipo de paixão mexicana havia chegado a um ponto de ebulição no relacionamento deles. Deixe Selena comer seu próprio cérebro agora. Ela não ia competir com as baratas em sua cabeça. Ela não podia vencê-las. John havia percebido isso praticamente no segundo ou terceiro dia depois de ir morar com ela. Ele esperava e queria acreditar que era apenas um fenômeno temporário, mas todos os dias ele se convencia de que estava mentindo para si mesmo. John foi buscar Leslie às 6:30 em ponto. Ele havia ficado preso no trânsito por tanto tempo que achou que se atrasaria um pouco, mas ainda estava no horário. Leslie estava tão esticada quanto uma corda. O próprio ar parecia ressoar com sua tremenda tensão. Seu sorriso havia desaparecido, dando lugar a uma expressão intrigada e preocupada. Você está com raiva de alguma coisa? John estava preocupado. Era a primeira vez que ele convidava uma garota para uma reunião de família desde o término do namoro. Não. Só estou um pouco nervoso. Já estou me arrependendo. Você e eu tínhamos acabado de começar a namorar, disse ele calmamente, com os lábios secos de emoção. Ela olhou para ele com pena, como se estivesse tentando rejeitar suas palavras, cancelar e ficar em casa. Não. Você é minha namorada e deveria estar comigo. Não vamos encher nossas cabeças com bobagens. Vai dar tudo certo. Você verá. Eu entendia tudo. Mas minha massa cinzenta se recusava a aceitar qualquer coisa nova. Parecia que, depois de terminar com o primeiro John, eu não conseguiria sobreviver a uma segunda traição. Somente o tempo e o homem que estava sempre perto dela a aliviaram. E foi somente por meio de sua persistência que, e por si só, tentou se livrar do ódio e do medo constante de que isso poderia acontecer novamente, então, ela deixaria de acreditar nas pessoas. Quantas vezes ela tentou deixar a situação de lado? Desejar que Selena e John fossem felizes. Mas é como se houvesse um bloqueio que dissesse, e não posso. Talvez porque pessoas assim não mereçam a felicidade. Espero que seus parentes não me comam. Aperte o cinto, eu disse, tentando traduzir minhas palavras em uma piada e acalmar a situação. Anime-se. Vai dar tudo certo. Gostaria de poder dar um soco na cara do seu ex-namorado. Estou ansioso por isso. Ele fez besteira e eu tenho que limpar tudo e explicar a ele que nem todos os homens são assim. Ela cobriu gentilmente as mãos dele com a palma da mão, como se estivesse tentando recuperar um pouco da emoção para si mesma, e tocou gentilmente os lábios dele. Não vamos pensar em coisas ruins. Tudo estava indo muito bem na cafeteria. Os convidados estavam se divertindo, dançando. Ninguém estava se incomodando com perguntas idiotas. John estava sempre por perto e, em uma hora, Leslie conversava com os convidados como se os conhecesse desde sempre e não sentia nenhuma empolgação. Sem nenhuma timidez, ela participou de concursos, dançou com todos e até mesmo no final da noite teve a coragem de fazer um brinde. Aqui está você, e você estava preocupado. Eu lhe disse que tenho parentes mundanos. A propósito, minha mãe me disse que gostava muito de você. Eles estavam se abraçando a cerca de 30 minutos do lado de fora da entrada da Leslie. Eles se despediram várias vezes, mas John não a deixou ir. Por que não voltamos para minha casa? Leslie, somos adultos. Ligue para seus pais para que eles não se preocupem. Diga a eles que você está em boas mãos. Olhando para suas janelas, ela sugeriu o que achava ser a melhor opção.
Que pessoas! Leslie, finalmente estou vendo você. Esse é seu novo namorado? Leslie se virou. Atrás dela estava seu ex-namorado. Ao som de sua voz, John colocou o braço em volta da cintura dela e a puxou para perto de si. O que está fazendo aqui? Só estou de passagem, espero, ou você nos confundiu com a Selena de novo? Enquanto John a puxava ainda mais contra si e avaliava seu oponente, ela se preparou para uma batalha verbal. Agora vou passar por aqui muitas vezes. Ali, e apontando para a casa ao lado, ela continuou: aluguei um estúdio nesta casa. Aluguei um estúdio nesta casa. Se você ficar entediado, entre. Apartamento 79. Venha sem seu noivo. Vamos tomar um chá. Ela sorriu, piscando, como se estivesse deliberadamente provocando e procurando problemas. Vamos lá. Você não encontrou mais apartamentos em outros bairros? Ou você e Selena ficaram entediados sem mim? Ah, sim. Ah, isso me lembra. Você está esperando um novo membro. Você precisará de um apartamento maior em breve. John sorriu, levantando o queixo com raiva, como se tivessem mentido para ele injustamente. Ele bufou com raiva, dizendo algo ridículo. Leslie, não dê ouvidos a ninguém. Eu sempre amei apenas você. E o que aconteceu entre nós foi algum tipo de mal-entendido. Fiquei na casa de Selena por alguns dias até conseguir um apartamento. E então me mudei imediatamente. Você e eu estamos quites agora. Vejo que você também não está perdendo seu tempo. Ela sorriu de forma graciosa. Minha porta está sempre aberta para você. Você pode vir quando quiser. Vamos tomar uma xícara de chá, vamos conversar. Ele se sentou em um banco. Pegou um maço de cigarros e um isqueiro. Deu uma tragada, como se não fosse a lugar algum. Leslie, deixe-me ir com você, ofereceu John. Ele a pegou pela mão e a levou até a porta. Eles caminharam com ele até o saguão. Eles pegaram o elevador para o 6º andar. Não dê ouvidos a ele. Ele está provocando você de propósito. Deixe-o ficar com raiva. De qualquer forma, nunca voltarei para ele. Coloquei meu braço em volta de seu pescoço. Passei o braço em volta de seu pescoço e pressionei minha bochecha quente contra seu rosto. Estou feliz por ter você. Sem receber resposta, perguntei. No que está pensando? Perguntou ele, como se houvesse uma terceira pessoa por perto, aterrorizando o topo de sua cabeça com o olhar e mordendo as unhas nervosamente. Não. Está tudo bem. Vá descansar um pouco. Eu ligo para você amanhã. Eu ligo para você amanhã. Boa noite. Ele saiu e foi direto para a casa ao lado. Discou uma combinação familiar de números no interfone. Quando ouviu a voz de sua ex, ele disse secamente: é o amigo de Leslie. Abra a porta. Precisamos conversar. De manhã, Leslie foi à loja. A vovó precisava de queijo cottage com baixo teor de gordura, leite e creme azedo. Quando viu seu ex, ela tentou se virar, mas já era tarde demais. John a tinha visto. E Leslie não ia se esconder dele. Ela estava saindo da loja. Ele estava carregando uma garrafa de cerveja aberta. Ao se aproximar dele, ela parou de surpresa. John estava usando óculos escuros, mas mesmo eles não escondiam um enorme hematoma sob seu olho. Ele passou por ela desafiadoramente, nem mesmo olhando em sua direção. Então, ele parou abruptamente e se virou. Ele sorriu, como se a estivesse acusando de todos os seus pecados. Você gosta? Ele levantou os óculos. Ao ver a surpresa no rosto dela, ele sorriu torto. Ele sorriu, tomou um gole da garrafa e continuou. Gostou de suas férias? Agora me devolva o dinheiro que transferi para você antes do casamento. Não sou milionário para dar presentes tão caros a estranhos. Eu mesmo vou precisar dele. Posso sentir Leslie se mexendo, encolhendo os ombros. Ela se agarra a mim, como se estivesse buscando proteção. Eu a seguro firmemente pela cintura e minhas mãos coçam. Quero muito dar um tapa nesse mulherengo irritante. Tento abafar essa explosão.
Tento não interferir, manter a calma. Ignoro tudo o que esse idiota manipulador diz. Mas esse idiota começa a me puxar de propósito, insinuando de forma transparente que sou um elo fraco e supérfluo nessa corrente. Em meu cérebro gira o desejo de transmitir a ele, por todos os meios, que seu trem partiu em segurança e agora Leslie me tem. Sinto o ciúme me dominar. Sei que a única saída é não reagir. Mas não há nada que eu possa fazer. Perco o controle de mim mesma como uma garotinha malcriada e começo a me desconectar. Nunca havia percebido algo assim antes. Sempre achei que o ciúme era para os fracos e inseguros. Mas quando Leslie começou a conversar com minha ex, eu não sabia para onde tinham ido todas as minhas crenças, comecei a ficar excitado a meia velocidade. Sinto-me magneticamente atraído por ela. Sinto que a atração é mútua. Leslie também gosta de mim. Tenho certeza absoluta disso. É claro que é muito cedo para falar de amor, mas até minha mãe percebeu as faíscas entre nós. Eu a pego pela mão. Eu a levo para casa. Não quero me separar, ainda estou esperando que ela aceite minha proposta de vir para minha casa. Faço uma cara de dor. Olho para ela, mas Leslie é como uma rocha. Posso ler seus batimentos cardíacos frenéticos e acho que ela vai dizer sim. Eu não digo nada. Dou a ela tempo para pensar, não me precipito, mas ela novamente recusa. Droga! Se ela viesse comigo, eu me sentiria muito mais seguro. Quem sabe o que seu ex tem em mente? Eu me despeço dela até amanhã, e meus pés me levam até a casa do vizinho. Quero conversar cara a cara com uma pessoa que, à primeira vista, não me agradava e que me desagradava universalmente. No início, eu só queria explicar que Leslie e eu estamos em um relacionamento. Ela é minha namorada. Não há necessidade de pisar nela e ficar de guarda na porta da frente. Estou me aproximando dela. Não estava querendo brigar. Queria resolver isso pacificamente. Mas a ex começou a insistir em voz alta que eles estavam apaixonados. E quando uma garota ama, mais cedo ou mais tarde ela perdoa. E se eu não tivesse me intrometido no relacionamento deles, eles estariam juntos hoje. E, de repente, ela se aproximou e me ofereceu uma aposta de $5.000. Assegurando-me que Leslie estaria de volta à sua cama em um mês. Eu não podia aceitar, então fiz o que tinha que fazer. Expliquei que somente os tolos discutem sobre a garota que amam. Não se pode discutir sobre garotas de jeito nenhum. Especialmente a minha. O que você disse a ela? Leslie ficou atônita. Ela achou que tinha ouvido errado. Estava muito barulho lá fora, eles estavam perto do playground. As crianças estavam jogando futebol. Os torcedores estavam gritando tão alto que eles não conseguiam ouvir nada. Desde quando você ficou com deficiência auditiva? Eu disse para devolver o dinheiro. Agora você tem seu próprio patrocinador. Deixe que ele o apoie. Você tem uma coisa boa acontecendo. Você tirou férias com o meu dinheiro e encontrou um homem. E a culpa é minha. E avise-o para que não mexa em suas mãos da próxima vez. Ele teve sorte de eu estar bêbado ontem à noite, ou ele teria descontado em mim também. Ele assentiu decididamente, encolhendo os ombros como se estivesse abalado pela cruel injustiça. Os olhos de Leslie voltaram para a apresentação de slides de seu passado feliz. Quando Tosha havia mentido com todos os dentes que cometeria qualquer crime por ela, se necessário. O contador de histórias, fumando nervosamente em um canto e chorando por não ser tão bom nisso. Muito bem. Bravo. Deveria haver uma grande salva de palmas aqui. Tosha realmente merece. Embora eu não consiga pensar em outra maneira de chamá-lo a não ser de um completo idiota. Nunca pensei que ele fosse capaz de algo assim. Ainda estou em choque com a piada dele e não sei quem sofreu mais nessa história. Sempre pensei que fosse eu. Mas na versão do John, ele é a parte prejudicada. Você quer mesmo que eu lhe dê o dinheiro? Perguntei, ainda esperando que eu tivesse entendido mal. Afinal de contas, até certo ponto, parecia que não havia pessoa mais gentil e simpática. E por que não?
Se você conheceu seu destino nas férias, deixe que ele pague sua viagem. Acho que é a coisa certa a fazer. O que você queria? Eu deveria ter lhe cobrado juros, mas é assim que as coisas são. Estou sendo gentil hoje. Você pode guardar os juros para comprar um vestido de noiva novo. A menos, é claro, que você fuja do casamento novamente. Ele olhou de forma significativa, como se quisesse sugerir que todos os homens são assim, e que qualquer folga só fortalece o casamento. Na verdade, não vou me casar e mais para quem estou dizendo isso? Leslie hesitou. Um canto distante da consciência percebeu que era inútil apelar para a consciência. Deixe-o engasgar com seu dinheiro. De qualquer forma, eles não lhe trarão felicidade. E para ela também. Eu o devolverei a você. Eu lhe pagarei de volta. Cada centavo. Espero não lhe dever mais nada. Pense agora. E se você se lembrar de mais alguma coisa? Será tarde demais. Estou lhe avisando agora. John não estava falando. Acho que ele estava pensando no que mais poderia me convencer, ou talvez não esperasse que eu concordasse tão rapidamente. Parecia que ele até se irritou quando percebeu que não tinha conseguido me deixar irritada e animada. E tudo o que eu queria era encerrar essa conversa sem sentido e fugir. Eu não tinha tempo para comer queijo cottage e creme azedo. Eu tinha que correr para a casa dos meus pais e resolver com eles se eles poderiam me dar a quantia necessária de dinheiro. Por que você está tão sem fôlego, como se alguém a estivesse perseguindo? Vovó me perguntou quando abri a porta. Onde estão as compras? Um demônio a perseguiu. Leslie sacudiu a cabeça rapidamente. Pior ainda. Ela chutou os tênis para que eles voassem em direções diferentes e acenou para a avó. Ela se sentou no sofá no canto. Peguei o jornal de meu pai e o coloquei ao meu lado. Tenho um grande favor a lhe pedir. Pedir dinheiro emprestado. Aqui está ele novamente. 25. Você não vai sair de novo, vai? Vai trabalhar? Vovó deu um tapa nos joelhos. Rindo, ela me deu um olhar intrigado. Meus pais estavam modestamente silenciosos, como se estivessem se preparando para outro tapa, tentando aguentar o golpe novamente. Encontrei John na saída da loja. Ele exigiu que eu devolvesse o dinheiro que havia levado para o Egito. Toda a esperança para você. Não tenho esse tipo de dinheiro. Eu lhe pagarei pouco a pouco. Eu disse isso sem rodeios. A vovó pensou que os olhos da neta se contraíram de frustração. E tudo por causa daquele desgraçado. O que aconteceu? Ele quebrou a madeira e agora está contando o dinheiro. Parece que ele foi o único que investiu. Ele parecia tão gentil, tão educado, e quando nos separamos, ele simplesmente saiu de dentro dele, para cima e para baixo. Ele deveria ter ido à loja com Leslie. Ela poderia ter explicado quem devia o que a quem e quanto. Claro que sim. De quanto você precisa? Sua mãe tem o dinheiro para o vestido de noiva. Nós acrescentaremos o restante. Não fique muito animada. O dinheiro é dela. Deixe que ela pegue. Não queremos o que não é nosso. Meu pai nos tranquilizou. Se ele achar que está fazendo a coisa certa, não nos oporemos. Desde que ele não divulgue seu nome, e o resto não é nada. Nós ganharemos dinheiro. Ganharemos mais dinheiro. Leslie imediatamente enviou uma mensagem de texto para seu ex-namorado. Ela o agradeceu pelo patrocínio sem juros, e em seguida, enviou o valor total de uma só vez. Não se esquecendo de observar que seu telefone o colocou na lista negra. Ele não precisa responder. John estava sentado em seu apartamento. Passei pelas fotos da lista telefônica, excluindo todas as de Leslie, sem exceção. A mensagem para acreditar o dinheiro tocou. Parecia uma bênção disfarçada. Continue fazendo os reparos. O dinheiro extra havia chegado. Do que mais você precisa? Poderíamos ir à boate novamente hoje à noite. Divertir-se um pouco. Desabafar um pouco. Mas eu me senti vazio e amargo. 2 cervejas fizeram seu coração bater vazio e pesado.
Por que ele havia lembrado Leslie do dinheiro? Ele poderia ter ignorado o fato, mas não queria machucá-la, não apenas mordê-la, mas com toda a sua força. Para fazer doer. Bem, ele era muito bom nisso. Ele suspirou pesadamente e se recostou no sofá, colocando as mãos atrás da cabeça. Ainda não havia cortinas nas janelas, e a do quarto de Leslie estava bem visível. Tentei não olhar naquela direção, mas meus olhos se fixaram nela e imediatamente encontraram o objeto em questão. Eu poderia ter jogado fora o lixo ou pelo menos lavado a louça que estava acumulada na pia. Mas não havia absolutamente nada a fazer. A mensagem de Leslie chegou às suas mãos e a dissuadiu de fazer qualquer coisa. O sol estava brilhando através da janela. Normalmente, com esse tempo, ele e Leslie passeavam pelo calçadão, pelas ruas à beira-mar. Mas hoje ele não gostou nem um pouco do clima, que mexia com seus nervos e era impossível lidar com o clima. Uma ligação o distraiu de suas tristes lembranças. Ao pegar o telefone e ver o rosto sorridente de Selena na tela, ele revirou os olhos. Respirou fundo e colocou o telefone no modo silencioso. Ele sabia que ela não descansaria com apenas uma ligação. Se Selena tivesse algo em mente, ela poderia fazer 30 ligações seguidas. Você era a única coisa que a deixava feliz. Os gritos dela ainda estavam em meus ouvidos. Levantei-me e peguei outra garrafa de cerveja na geladeira. Fui até a janela. Quando ele viu o carro do novo noivo de Leslie estacionado no andar de baixo, ele me deu um sorriso irônico, embora não fosse motivo de piada. Todo o ressentimento que havia dentro dele se transformou em um nó apertado assim que ele viu o carro de Leslie saindo da entrada da garagem. Distraído por uma mensagem de texto de Selena. Você vai se arrepender. Havia uma carinha de descontentamento na parte inferior, mas a mensagem foi ignorada. Não se tratava dela no momento. De qualquer forma, o telefone estava no silencioso, então ele a deixou fazer o que quisesse. Ela estava mais interessada em saber para onde Leslie e seu novo noivo estavam indo. 20 minutos depois, as fotos de Selena chegaram novamente. Ela queria apagá-las imediatamente, mas seu olhar caiu em um poste familiar. Dei uma olhada mais de perto. Camisas, calças, jeans, meias e calças foram descartadas sem cuidado perto da lixeira. Os sem-teto enfiavam roupas em sacolas e um temerário experimentava seu casaco de pele de carneiro. John foi buscar Leslie. Quando ele entrou no carro, ela olhou primeiro para o rosto dele e, não encontrando escoriações visíveis, perguntou: Você brigou com John ontem? Um pouco. Tive de explicar ao homem que sou barata e terrivelmente possessiva. Ele já reclamou? Não esperava que o fizesse. Ontem ele estava gritando comigo que tinha da sua espécie. Não vou lhe dizer quantos, mas os números eram impressionantes. Não tenho problemas com ele. Se necessário, posso fazer isso de novo, não acho difícil. Eu o vi do lado de fora da tenda e imediatamente adivinhei de quem eram as mãos. O olho preto brilhava mais frio do que a luz do sol. Para onde estamos indo? O tempo está bom. Vamos passear um pouco, comer alguma coisa e ir para minha casa. Sua casa? Virei a cabeça. Por que sua casa? Eu estava brincando. Ele riu e continuou. Podemos caminhar no parque, há uma exposição de plantas ornamentais hoje. Ou ir à casa do artista, há uma exposição de pinturas. Depende de você. Pensamentos ansiosos invadiram sua mente. John não conseguiu pensar no início sobre o que estava acontecendo. Ele já estava despedaçado, praticamente partido ao meio. E Selena havia decidido enterrá-lo e socá-lo com terra para ter certeza. Bem, ela se saiu muito bem. Ela socou a terra como quis. Quando vi a ligação de Selena, joguei o telefone no chão com raiva, mas depois decidi atender. Você perdeu a cabeça? Ela cerrou os dentes. Eu avisei você. Por que você fez isso? Vou até aí e vou explodir sua cabeça. Você é normal? Não acredito que não vi a bala em sua cabeça. Estúpida. Cabeça. Eu não conseguia encontrar as palavras certas para me livrar da raiva. Um vazio incompreensível estava se espalhando dentro de mim em uma velocidade incrível.
Eu não me importava com Leslie, ou com seu noivo, ou com Selena jogando suas coisas fora. Algo tinha de ser feito a respeito disso. Mas era impossível superar o estado de indiferença, e eu não queria. Era como um ímã que a puxava para o fundo de uma enorme ravina, e não havia motivo para sair dela. Ainda resta alguma coisa. Se você não vier hoje, o resto dos sacos estará no lixão amanhã. Eu avisei os vagabundos para saírem à tarde. Sorriu Selena. Você sabe. Jogue fora. Não seja tímido. Faça seus novos amigos felizes. Ainda bem que fui esperto o suficiente para não deixar os documentos com você. Teria sido difícil recuperá-los. Isso é tudo de que preciso. Satisfeito com sua decisão, John desligou a chamada. O clima estava pior do que nunca. Rasgue-o e jogue-o fora. Ele queria quebrar alguma coisa, esmagar alguma coisa. Desligar a porra do telefone, colocar algo na janela e ficar em silêncio absoluto. Para a pensar. Respirar fundo e pensar em como lidar com toda essa merda. Enfiei o cartão no bolso de trás da calça jeans e fui para a loja. Decidi me embebedar e me desconectar de tudo o que o estava sobrecarregando. De manhã, ele acordou com um zumbido de seu celular. Antes de desmaiar de vez, ele o ligou. Olá. Eu me sentei no travesseiro e respondi com uma voz sonolenta. John, por que você não está no trabalho? Que horas são? Perguntei, sem me sentir nem um pouco preocupado. O som de sua voz fez minha cabeça doer e eu girei como um carrossel. Você ainda está dormindo? Vamos nos arrumar e correr para o escritório. Em 15 minutos, o briefing, resmungou o chefe. Já vou avisando que, se não for comparecer à reunião, você pode escrever um pedido de demissão. E terei prazer em assiná-lo. Está me entendendo? Não sei o que está acontecendo com você ultimamente. E daí se você terminou com sua noiva? Isso não é motivo para beber todos os dias e não ir ao trabalho. Stan, não grite. É você que está fazendo minha cabeça girar. Faça o que quiser comigo, mas não vou poder ir trabalhar esta tarde, e isso não é seguro. Abri a geladeira, peguei uma garrafa de água mineral e, sem dar atenção ao chefe, comecei a beber avidamente. Tire isso. O Stan deixou a ligação cair. Fodam-se todos vocês, seja demitido. Talvez seja melhor assim. Está na hora de mudar sua vida. Ele está indo para a casa de seus pais na sede do condado. Eles conversarão um pouco e não irão a lugar algum. Eles levarão seu filho mais velho para a reeducação. Já se passaram 2 anos. Não gostei do jeito que ele olhou para você, resmungou o marido, tirando o paletó e massageando o pescoço com as mãos. Não invente nada. Você sabe que eu não preciso de ninguém além de você. Você encontrou alguém de quem sentir ciúme. É engraçado. Eu nunca havia notado isso antes. Tirando o vestido, Leslie sorriu. Não havia motivo para isso. Nunca saímos com seu ex-namorado na mesma empresa. Ele ficou olhando para você a noite toda. Isso é irritante. Só queria lembrá-lo novamente de que sou muito possessiva. Esta noite, eles estavam participando de um casamento na casa de uma amiga de Leslie. John era um dos convidados. Depois daquele encontro do lado de fora da loja, eles nunca mais se viram. Nesse meio tempo, ela e John se casaram e tiveram um filho. E nunca mais pensaram no Toga. Oliver nasceu há 10 meses. No início, papai tinha medo até mesmo de chegar perto dele, quanto mais segurá-lo nos braços. Mas ele conseguiu superar o medo do pânico e, literalmente em uma semana, conseguiu trocar fraldas, embalá-lo, colocá-lo na cama e alimentá-lo sem nenhum problema. A única coisa de que preciso é que vocês briguem novamente. Isso seria divertido. Mas o que é um casamento sem uma briga? Continuei a conversa, mesmo tendo certeza de que meu marido jamais permitiria. Além disso, não havia motivo para isso. Quando o marido foi fumar um cigarro, John se aproximou dele e da namorada e os 3 conversaram um pouco. Eu nunca me interessei pela vida pessoal dele. Eu tinha certeza de que eles viviam juntos com Selena.
Ouvi dizer que ela lhe deu uma filha. Mas acontece que John voltou a morar com seus pais. Ele mora no centro do distrito e trabalha como motorista. Ele ainda é solteiro e não tem intenção de continuar solteiro. Ele reconheceu sua filha e paga a pensão alimentícia. Selena nunca se casou, e a filha vive quase que constantemente na casa da mãe. Selena constantemente não tem tempo para si mesma, ela organiza sua vida. Ela vai a boates e discute constantemente ao telefone com John por não pagar pensão alimentícia suficiente. De um tapa brincalhão no ponto fraco de Leslie veio uma onda de indignação. Querida, eu não fiz nada com você. E, por causa de um ciúme imerecido, você será punida esta noite. Esta noite vou dormir no sofá. Pegue um conjunto de lençóis no guarda-roupa. Não, meu amor. Estou pronto para assumir a culpa e implorar por seu perdão a noite toda. Vou considerar sua oferta. Seguido de um segundo tapa. Antes que ela possa se virar e ficar indignada novamente, Leslie apenas suspira. John gentilmente a pega em seus braços e a leva para o quarto. Ele a coloca gentilmente na cama. Você sabe que não consigo dormir sem você.